Eu estava ouvindo esse louvor e Deus me levou para essa palavra nesta noite, né? E eu quero compartilhar com você, que por certo está aí na audiência dessa programação, programa Clamor de Milhões, né? E eu quero aqui estar lendo aqui Mateus 24:11, né? Que diz assim: que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Né? Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Gênesis capítulo de número 19 e o versículo de número 17, né? 18, vamos estar lendo. Você que por certo está na sua casa e tomando seu bom chimarrão, né? Se quiser nos acompanhar, pegar a sua Bíblia, né? A leitura diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Versículo 18, né? E Ló disse-lhe assim: não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no momento, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Amém. Nós estivemos lendo aqui no Evangelho de Mateus, né, uma palavra onde fala sobre a iniquidade, né? Por se haver se multiplicado, né? Ou por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? E já está se esfriando, né? A Bíblia diz que haverá um aumento incrível de imoralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus, né? E abandono dos princípios morais. Isto se caracterizarão nos últimos dias, né? Porque não sou eu que estou falando, irmão, mas é a palavra do Senhor, né? E a perversão sexual, a fornicação, né? Diz a Bíblia, também o adultério, né? A pornografia, as drogas, a música ímpia, né? E muitas diversões sexuais se multiplicar-se-ão, né? Serão, a Bíblia diz, como nos dias de Noé, né? Noé pregava a palavra do Senhor e ninguém acreditava, né? Eram pessoas ouvintes que somente ouviam a palavra do Senhor, mas não colocavam em prática, né? Queridos e amados irmãos, quando Deus falou com Abraão, Deus falou a Abraão que deixasse ali sua terra, né, a sua parentela, e fosse para um lugar, né, para uma terra que Deus com certeza lhe mostraria, né? Quando Abraão saiu, irmão, do meio da sua parentela, né, do meio da sua terra, né, Deus não falou com Abraão. Deus não disse para ele, né, e nem lhe mostrou e nem lhe falou o lugar onde ele habitaria, né? Abraão simplesmente ouviu a voz do Senhor, né, e saiu em direção à terra que o Senhor lhe havia prometido, né? E diz a Bíblia, então, que Abraão não contou nem para sua esposa, né, nem para Ló, seu sobrinho, nem para ninguém, né? Muito menos ali para sua família, né, para onde ele ia. Abraão simplesmente ouviu a voz do Senhor, obedeceu e colocou por prática, né? Então, diz a Bíblia que Abraão levantou pela manhã, comunicou a sua esposa, né, seu sobrinho, pegou ali as suas fazendas, né, seus gados, seus pertences, e levou com ele a Ló, seu sobrinho, né, e partiu em direção aonde o Senhor lhe havia falado que ele fosse, né.
Diz a Bíblia, irmão, que chegou um determinado momento, né, que Ló chegou para Abraão e disse a Abraão, que era seu tio, né, ele disse, olha, está tendo aqui, está havendo uma contenda, né, entre os nossos pastores, né, não estão se dando, né, então para que não haja contenda, problema, né, é melhor que nós venhamos a separar, né. Então naquele momento Abraão, com certeza olhando ali para o seu sobrinho, para Ló, ele olhou para a direita, olhou para a esquerda e disse, olha, se você ir para a esquerda eu vou para a direita, e se você ir para a direita eu com certeza vou para a esquerda, né. E Ló prontamente levantou seus olhos e olhou para as campinas, né, debaixo do Jordão, viu que era lindo, viu que era agradável, né, aos seus olhos, né, então partiu, né, para Sodoma, né, para aquele lado que ele havia escolhido, né, e Abraão certamente partiu para outra banda, né. E diz a Bíblia que quando Ló estava, irmão, em Sodoma e Gomorra com a sua família, né, Deus lembrou-se de Ló. Mas por que Deus lembrou de Ló? Né? Se nós olharmos, irmão, pararmos um pouquinho para analisarmos, né? Deus certamente se lembrou de Ló. Por quê? Certamente foi por Abraão, seu tio, né? Porque quando Ló partiu para Sodoma, para o lado que ele havia escolhido, Deus havia falado no coração de Abraão, né? E passado alguns dias, irmão, pelo pecado, né, pela iniquidade, né, porque estava cheirando mal nas narinas de Deus, né, Deus falou para o anjo, né, e disse, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, né, porque o pecado, né, daquela nação está cheirando mal as minhas narinas, né. Mas então agora Deus intercede por Ló e por a sua família através da oração de Abraão, né? Lembrou-se Deus, né, da oração de Abraão. E nós vemos então que Abraão lhe fez ali 5 petições, 5 pedidos ao Senhor, né? Ele disse, olha, se haver ali 50 pessoas, 40 pessoas ali em Sodoma e Gomorra, mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade. E o Senhor, como nós entendemos que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, né? Ele olhou ali para Abraão e disse, olha, Abraão, por amor desses 50, não destruirei a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Então Abraão novamente falou, e se tiver ali 40 pessoas, por amor às 40, eu também não vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Senhor, se haver 30 pessoas, por amor aos 30, eu não vou destruir. Mas, senhores, se havia ali 20 pessoas, por amor aos 20, eu não destruirei a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Mas Abraão, ele se atreveu e disse, Senhor, eu vou fazer mais uma pergunta. Se tiver 10 pessoas ali, que era o caso da família de Ló, né? Mesmo assim, o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? Por amor aos 10, eu não vou destruir, né? Então, nós vemos que Deus, irmão, né? Ele não intercedeu por Ló, né? Pela sua família, mas sim intercedeu por Ló e sua família por amor a Abraão, né? Porque Deus lembrou-se de Abraão, seu tio, né? Veja, irmãos amados, então agora Deus envia o seu anjo, né? Sodoma e Gomorra, e disse, né? Vai lá e diga para Ló, para a sua família, né? Para os seus familiares, que deixe a cidade imediatamente, porque eu vou destruir aquela cidade, né? Porque a sua malícia, o seu pecado, a iniquidade daquele povo tem chegado até mim, eu não suporto, eu vou destruir. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor chegou em Sodoma e Gomorra, né? E adentrou na cidade, né? E chegou na casa de Ló, e entraram para dentro da casa de Ló, e conversaram com Ló. Esse Ló pega a sua família, pega as suas 2 filhas aí, pega os seus afazeres e sai, né? Sai e escapa para os montes, né? Porque o Senhor vai destruir essa cidade aqui de Sodoma e Gomorra, né? Então Ló prontamente ouviu a voz do Senhor, né? Mas havia alguém ali que ouviu a voz de Deus, mas mesmo assim não se prontificou e não se arrependeu, né? Estava ali com seu coração apegado em bens materiais, né? Em coisas terrenas aqui da terra, né? Que era o caso da sua mulher. Então Ló pegou a sua família, né? Pegou seus pertences e saiu, né, da terra, né, saiu de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Porque o seu pecado, a sua malícia, né, tinha subido até a Deus, né? E Deus então destruiu aquela cidade, né? Mas nós vemos um personagem muito importante aqui, que era a esposa de Ló, né?
Irmãos amados, a esposa de Ló, ela não levou a sério, né? Nós olhando, irmãos amados, para essa passagem, né? Isto nos faz lembrar, né, dos filhos de Israel, né, que foram desobedientes, né, ao chamado, à voz do Senhor, né? E pereceram ali no deserto, né? Porque não levaram a sério, né? A palavra de Deus, né? Não obedeceram ao Senhor, né? E por esse motivo vieram a ficar ali 7 anos, né? Perecendo na mão dos midianitas, dos amalequitas, né? Por quê? Por desobediência à palavra do Senhor Jesus, né? Não colocaram por prática aquilo que o Senhor havia falado, né? Agora nós olhando, irmão, para esta passagem, né? Onde fala sobre Ló, onde fala aqui sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Nós olhamos, irmão, para a esposa de Ló, né? Ela não levou a sério, irmão, ali que foi o seu mal, ali que foi o seu erro, né? Porque Deus, irmão, quando fala, Deus cumpre, né? Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, deveremos colocar por prática, devemos obedecer, né? Porque a palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar, né? E a esposa de Ló, ela ouviu a palavra de Deus e não colocou por prática e não obedeceu, né? Isto quer dizer, não levou a sério, né? A ordem específica do anjo, porque Deus enviou o seu anjo, olha, pega a família de Ló e manda sair, escapar pelos montes, pelas campinas, porque eu vou destruir aquela cidade, né? Porque a sua malícia, o seu pecado, a iniquidade tem chegado até mim. E certamente o seu coração ainda estava preso nos prazeres de Sodoma, né? Nós possamos olhar no que o coração da esposa de Ló, né? Não era um coração perfeito, não era um coração reto, não estava focado no Senhor, né? Mas muito pelo contrário, né? Ela estava com o coração apegado, né? Preso aos prazeres de Sodoma, né? Aos bens materiais, ao pecado, né? As malícias, a iniquidade de Sodoma e Gomorra, né? E Jesus advertiu, Jesus adverte crentes, para os crentes do Novo Testamento, para os nossos dias de hoje, né? Ele diz assim, ó, dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. O que significa que aquele cujo coração estava dominado pelo sistema corrupto deste mundo, né? Não escaparão da ira de Deus e da destruição pendente sobre os ímpios, né? Então, irmãos amados, nós olhando para esta palavra aqui, nós possamos entender que Jesus nesse dia chama, né? Põe por prática, obedeça a palavra do Senhor. Que você possa ficar com esta palavra no teu coração nesta noite, né? Que Deus te abençoe de uma forma especial. Prometemos estar aqui na próxima segunda, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe a todos, em no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.